Olá, amado jovem da Arquidiocese de Florianópolis. Aqui é o Matheus Peixe, atualmente coordenador do Ministério Jovem da Florianópolis Tijucas. E estou aqui nesse momento para fazer mais uma edição do nosso Incendeia do projeto Conexão de Amor. E o tema que nós iremos estar refletindo nesta formação vai ser sobre o pecado, que tantas vezes nos foi colocado, nos foi trazido como meditação dentro da carta aos Efésios, que foi aí a carta que a gente meditou durante o projeto desse mês de maio. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho, vai conversar um pouquinho, vai compreender um pouco mais sobre a questão do pecado, certo? Então, para que a gente possa já iniciar a nossa formação, eu quero conversar com vocês primeiro sobre o que é pecado. E nesse sentido de conversar com vocês sobre o que é pecado, eu quero trazer para esse nosso Incendeia uma citação do Catecismo da Igreja Católica, do nosso documento de base de formação da nossa Igreja. E ele vai nos dizer lá no parágrafo 1849, na página 431, a definição sobre o que é o pecado. E vai trazer a seguinte citação: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. E ainda continua: por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. E o que seria essa lei eterna que traz aqui para nós? Seria as leis que o próprio Cristo nos coloca, as leis que foram colocadas lá no Antigo Testamento, que foram entregues a Moisés, que muitas vezes, muitas traduções aparecem para nós como os 10 mandamentos, aparece para nós como o Decálogo, Então essas leis são as leis eternas, são as leis geradas por Deus, dados por Deus a nós. E o pecado, então, quando ele entra em nossa vida, lá quando ele entrou em Adão e Eva, foi a partir da desobediência. Então o pecado, ele é tudo que desobedece aos mandamentos, tudo que desobedece à lei divina, ou seja, a lei eterna, a lei de Deus Pai, certo? A lei que foi colocada para nós, como regra para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ter a nossa vida de santidade, o nosso caminho de cruz em percorrer junto a Cristo, nesse sentido de cumprir com os 10 mandamentos, certo? E nesse sentido, querido jovem, nós temos algumas perguntas que nós possamos nos questionar realmente para entender um pouquinho sobre essa relação do pecado, Por muitas vezes a gente se questiona: eu fiz, mas eu não sabia que era pecado. Ou muitas vezes a gente sabe que é pecado, certo? E a gente se questiona: será que eu fiz? Será que realmente eu pequei? Então, geralmente quando a gente vai conversar com os jovens ou até mesmo na catequese, a gente instrui 3 perguntas. Eu sei que é pecado, eu tenho consciência disso, eu conheço, sei que é pecado, eu quero fazer, eu desejo fazer, eu desejo ter essa atitude e eu faço. Quando eu cumpro essas 3 perguntas, quando essas 3 perguntas elas dão positiva, eu estou realmente em pecado. Eu estou realmente em pecado dito como mortal. Por que pecado dito como mortal? Porque eu sei que era pecado e eu quis fazer. Claro que nesse sentido de pecado mortal existem questões de níveis, que a teologia coloca pra gente, a nossa igreja também nos instrui quanto a isso. Mas essas 3 perguntas elas nos ajudam a entender um pouquinho sobre a questão do pecado. E nesse sentido também, falando sobre o pecado, ainda no nosso catecismo, no parágrafo 1852, na página 432, vai nos dizer assim: a diversidade dos pecados. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito e traz a citação:
As obras da carne são manifestadas, ou seja, manifesta na nossa vida no sentido de ser a fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni, os quais tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Isso está em Gálatas, no capítulo 5, os versículos de 19 ao 21. E não apenas se atentando a esses pecados que estão aqui, mas eu quero fazer um olhar para vocês em cima dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais que nós possuímos, que nos são apresentados e nos são orientados pela igreja, que são o pecado da gula, o pecado da avareza, o pecado da luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. Todos esses pecados que eu citei agora, esses 7, eles são pecados chamados de pecados capitais. O que são os pecados capitais? Pecados capitais são aqueles pecados que vão originar os outros pecados. Se nós formos avaliar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comete, que a gente comete de pecado, e a gente for entender a sua raiz, eles saem de dentro desses pecados. Ou seja, esses são os pecados base. A partir desses pecados, desses 7 pecados capitais, a gente vai cometendo os outros, Por muitas vezes a gente comete, em N situações do nosso dia, a questão da preguiça, a questão da gula, a questão de muitas vezes a gente ter a inveja, O que seria tudo isso, Por exemplo, a inveja, a gente olhar para alguma coisa que é do outro que não é necessário nós termos, mas a gente ter o desejo de ter aquilo, A gente ter o desejo de comprar algo que não é necessário para a nossa vida no momento. Então isso é a questão da inveja, A questão da avareza, A questão da luxúria, De se deixar conduzir pelos prazeres sexuais, pelos prazeres materiais, De ter luxo. Então muitas vezes a gente acaba caindo em determinados pecados que, se a gente for avaliar realmente, esses pecados eles têm a abertura em cima, com base nesses 7 pecados capitais. Certo, jovem? Então, o que a gente precisa sempre ter em mente, para que a gente não caia, para que a gente não viva essa vida de pecado, para que a gente não viva nessa rotina de pecado? A gente precisa ter muito reto na nossa cabeça, ter muita consciência dos 10 mandamentos, e ter muita consciência de tudo aquilo que a gente meditou dentro da carta aos Efésios, de tudo aquilo que a gente meditou no sentido de sermos chamados por Deus. A carta aos Efésios, que foi algo que a gente meditou muito nesse mês de maio, é uma carta que vai trazer para nós orientações, que vai trazer o chamado de Deus, que vai nos orientar quanto à resposta de amor a Deus, que vai nos exortar quanto à prática dos pecados, que vai nos orientar e nos ensinar o quanto Deus, o quanto o Senhor nos ama. Então, para que a gente não viva realmente essa vida de pecado, para que a gente fuja dessa questão do pecado, a gente precisa ter em mente toda a questão dos 10 mandamentos, a gente precisa ter em mente e saber retamente, o porquê que a gente quer realmente amar a Deus, o porquê que a gente quer realmente viver uma vida de santidade. E uma vida de santidade é uma vida que busca fugir do pecado. Amém, jovem? Então, hoje a nossa formação, nosso incendeia foi sobre isso, sobre essa questão do pecado. Continue dentro do projeto Conexão de Amor, continue acompanhando as partilhas, continue acompanhando as meditações das Lectio Divina, e continue também assistindo os próximos incendeias que vão estar sempre sendo colocados nas redes sociais da nossa Arquidiocese. Deus abençoe e até uma próxima!